Com a classificação do São Paulo perante o Goiás na noite dessa quinta-feira, nós temos agora os 8 times classificados para as quartas de final da Copa do Brasil, que são eles: Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro, Corinthians, Juventude, Vasco, Bahia e Atlético Paranaense. Dentre esses times aqui nesse vídeo, eu vou falar quais são os grandes candidatos ao título da Copa do Brasil, quais são aqueles times que correm por fora e aqueles que, para mim, por hora, estão fora da briga. Vou começar falando aqui quanto ao Flamengo, que para mim é o grande favorito ao título da Copa do Brasil. O Flamengo tanto tem um elenco muito bom, que vai permitir com que o time ele consiga se manter forte nas 3 competições que ele vai vir a disputar, que nesse caso são Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. E além disso, fez uma oitava de final, eu diria que boa. O jogo de ida ele foi maravilhoso, esplendoroso, o time ele finalizou mais de 20 vezes contra o Palmeiras. Muito disso aí tem por conta da estratégia do Palmeiras em si, tanto que no jogo de volta os papéis meio que se inverteram, o Flamengo ele decidiu defender um pouquinho mais, enquanto o Palmeiras ele se lançou para o ataque porque precisava do resultado. Só que eu acho que nesse segundo jogo, o Flamengo em determinado momento ele conseguiu se defender melhor do que o Palmeiras se defendeu naquele jogo de ida, e isso aí merece um crédito. E eu acho que essas boas oitavas de final, junto com um excelente elenco, é o que vão lançar o Flamengo a ser um favoritaço ao título da Copa do Brasil. Logo atrás do Flamengo, na minha opinião, vem o atual campeão, São Paulo. O São Paulo, ele pegou um adversário um pouco mais fraco em relação ao resto dos times classificados, pegou o Goiás, só conseguiu matar o jogo no Morumbi e na volta só administrou o jogo em Goiânia. É um time que também vai ter que administrar 3 frentes, que também está disputando Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Só que o trabalho do Zubeldia ele é bem consistente. Eu acho que o São Paulo tem boas chances de brigar e chegar longe na Copa do Brasil, mesmo estando em 3 frentes. E o último time que eu tenho aqui para pontuar seria o Atlético Mineiro. É outro time que também está na Libertadores, está na Copa do Brasil e também está no Brasileiro. Pegou o adversário que eu julgaria ser o mais fraco de todos esses que os classificados enfrentaram nas oitavas de final, que foi o CRB. Sofreu um pouco fora de casa e conseguiu fazer um 3-0 bem tranquilo em casa, na volta. E o time ele vem com uma certa turbulência, se pode-se dizer assim, no trabalho do Milito. O treinador argentino está tendo que ajeitar algumas coisas, algumas peças no time e por isso alguns resultados não estão vindo. Só que de trunfo para o Atlético Mineiro, eu diria, é que o time já está praticamente fora da disputa pelo Brasileiro. O time está lá para a 10ª posição, então muito provavelmente vai focar nas Copas. E aí a Copa do Brasil é uma excelente opção para o time. Então eu botaria ele meio como o terceiro favoritaço ao título. E agora falando um pouco daqueles times que estão correndo meio por fora buscando esse título. Eu vou começar aqui com o Bahia. O Bahia ele fez uma boa eliminatória contra o Botafogo, conseguiu segurar um empate lá no Newton Santos muito bom, embora tenha sido muito pressionado no segundo tempo da partida. E muito por conta da expulsão que teve do Gregory no primeiro tempo no jogo da Fonte Nova, conseguiu sair com a vitória no finalzinho do jogo. E, na minha opinião, o Rogério Ceni vem fazendo um bom trabalho à frente do Bahia. É um time muito forte, só que tem as suas fraquezas. Por exemplo, o Corinthians ele foi enfrentar o Bahia na Fonte Nova, conseguiu congestionar o meio campo e fechar muito bem com 3 zagueiros. E aí o Bahia sofreu e acabou perdendo aquela partida. Então, por conta desses pontos mais frágeis que o Bahia tem, eu não coloco ele como um grande candidato ao título. Além disso, é um projeto um pouco mais novo e a oscilação é meio que inevitável, tanto que é o que está acontecendo recentemente com o Bahia no próprio Campeonato Brasileiro. E o segundo time que eu colocaria também nessa faixa aqui seria o Atlético Paranaense. Eu fiquei meio em dúvida entre colocar o Atlético Paranaense nessa categoria dos que correm por fora e dos clubes que, para mim, estão um pouco mais distantes de conseguir esse título. Só que para não deixar o Bahia sozinho aqui, e eu vejo também o Atlético Paranaense um passo à frente dos outros times que estão por vir, eu coloquei eles aqui. O Atlético, desde que o Cuca saiu, ele vem num período meio que de instabilidade, pode-se dizer assim, em que o time ele não consegue jogar lá tão bem e ser convincente nas suas vitórias, nas suas partidas no geral. Perdeu para o time reserva do Grêmio, na última rodada do Campeonato Brasileiro, e aí, logo na rodada seguinte, consegue meter um 3-2 contra o Bragantino,
pela Copa do Brasil e se classificar de forma segura, 5-2 no agregado. Eu acho que o time acaba correndo um pouco por fora, ainda mais porque também já está fora da disputa do Campeonato Brasileiro, vai brigar ali por aquele meio de tabela, uma vaga pré-Libertadores e por aí vai, e aí eu acho que vão acabar dando uma prioridade maior para as Copas, tanto a Sul-Americana quanto a Copa do Brasil. Agora falando um pouco mais sobre aqueles times que estão um pouco mais distantes de conseguir esse título. Começando aqui pelo Corinthians. O Corinthians ele é um caso que, juntamente com o Juventude, que vai vir a seguir, é um time que está lutando diretamente contra o rebaixamento. O Corinthians nesse momento está afundado na zona de rebaixamento na 18ª colocação, e tanto que o time ele está priorizando mais o brasileiro. Ele conseguiu a classificação na Copa do Brasil, apesar de ter jogado com o time reserva contra o Grêmio no Couto Pereira. Uma classificação gigante, que engrandece o grupo de jogadores e também traz um pouco mais o elenco junto com a torcida. Porque dá aquela moral a mais você conseguir uma classificação em uma Copa, em meio a toda essa situação de meio que caos, o time lutando contra o rebaixamento e por aí vai. Eu acho que, a depender do time que o Corinthians venha a pegar, se por exemplo o Corinthians pega o Juventude ou o Vasco, eu acho que é um jogo, uma trocação muito franca na minha opinião. O time ele tem chance de passar. Só que se pega um Flamengo, por exemplo, nessa situação de ter que lutar mais pelo brasileiro do que pela Copa do Brasil, aí o time vai acabar eliminado. Como já tinha dito antes, agora vem o Juventude. O Juventude é um caso um tanto quanto à parte. O time ele foi desfacelado, pode-se dizer assim, no quesito de comissão técnica. No início do ano perdem o Carpini e aí contrata o Roger Machado, que vai bem conseguir colocar o Juventude numa posição ali de meio de tabela, sem sofrer muito contra o rebaixamento. E aí o Roger Machado ele sai do time e vem o Jair Ventura. O Jair Ventura vem conseguindo fazer um trabalho muito honesto, eu diria. Tá conseguindo manter aquilo que vinha sendo proposto pelo Juventude. Tanto que o time ainda continua naquela zona de meio de tabela e por aí vai. Só que é um elenco muito abaixo do resto. É bem difícil você dizer que o Juventude, ele, por exemplo, tá correndo por fora. Quando você olha pro lado, né? Você tem um Bahia, você tem um Flamengo, você tem um São Paulo, um Atlético Mineiro e por aí vai. Então, o elenco do Juventude coloca ele nessa situação agora. E o último time que vem agora é o Vasco. O Vasco ele conseguiu reforçar o seu time até que bem nessa janela de transferências, trazendo, por exemplo, o Coutinho, e juntamente com o Alex Teixeira e por aí vai. E teve um excelente início no comando do Rafael Paiva, que é o técnico interino, que pelo jeito vai continuar até o final da temporada. Só que eu ainda vejo o Vasco meio distante de times como Bahia e Atlético Paranaense, para colocar como um time que está correndo por fora. Sem falar que o Vasco ele ainda está naquele meio de tabela, que está entre 10º, 12º e por aí vai, que são times que eu acho que também vão, se tiverem dois resultados ruins, vão acabar brigando para não cair. Essa metade de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro está bem cruel e está muito equilibrada. Então eu acho que, eventualmente, pode ser que o Vasco tenha que focar um pouco mais no Campeonato Brasileiro. Só que tem como vantagem que só tá tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileiro. O Vasco ele não disputa nenhum outro campeonato. Então pode dar aquele foco maior para a Copa do Brasil. Isso aí pode ser uma vantagem. Dependendo do time que pegar, como eu disse antes, um Corinthians, o Juventude, por aí vai, pode sim chegar numa semifinal. Então, mas é isso que eu penso que esses times podem conseguir fazer nessa Copa do Brasil. E agora, quando sair o sorteio, eu venho aqui para fazer a análise dos confrontos. Mas é isso, muito obrigado. Se você puder contribuir com o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho, eu agradeceria bastante. Muito obrigado por tudo e até mais.